Olá, sobreviventes da imigração, tudo bem com vocês hoje? Como é que vocês estão? Me conta aí nos comentários. Gente, a minha câmera não é boa, peço desculpas pela gravação, que o tempo também está um pouco nublado, mas, enfim, né? Tive que fazer esse vídeo sobre abuso sexual na Espanha, especialmente aqui em Barcelona, que é onde eu estou. Gente, há mais de 6 meses, de novembro pra cá, recebi, eu moro aqui, né, eu vivo aqui no campo, né, em uma comunidade aqui onde existem muitos peruanos, bolivianos, colombianos. De brasileiro aqui existe, acho que uns 4 só. Eu aqui na frente, na rua principal, e 2 mais afastados. E eu que tenho mais contato com essas pessoas de outras nacionalidades aqui, porque é na minha rua que é onde eu convivo. E a gente formou um grupo, né? Recentemente, há um pouco mais de 6 meses, mudou para cá um homem ele é boliviano. E o que aconteceu? Esse homem mudou para cá e pegou meu número. Ele criou um grupo de WhatsApp. Todas as pessoas aqui, algumas pessoas conhecem ele porque trabalhou com ele, que ele tem uma pequena empresa autônoma de trabalho de construção civil. E algumas pessoas aqui conhecem ele porque trabalhou com ele, né? E ele veio morar aqui, fez um grupo. As pessoas denominaram ele como líder aqui do grupo. E o que aconteceu? Ele sacou, ele tirou, né, meu número do grupo e começou a me importunar, a me enviar mensagens de conteúdo sexual, me oferecendo dinheiro, me oferecendo comida, disse que eu não precisava trabalhar, que me dava tudo. E ele tinha usado um número. Acho que ele tinha comprado aquele chip, aquele número, somente para fazer isso, porque não era o número que ele usa no grupo. Então, o que aconteceu? Eu bloqueei esse número, até então eu não sabia que era ele, mas eu desconfiava que seria alguém do grupo. Por quê? Porque meu número era novo e eu não tinha passado esse meu número ainda para ninguém, para nenhuma pessoa. E eram poucas pessoas que tinham esse número, e aqui onde eu moro, somente o pessoal do grupo daqui do Horto, aqui onde a gente vive. Então, o que aconteceu? Esse homem, com o próprio número dele mesmo, ele começou a falar comigo: vizinha, você pode olhar minha casa, que eu vou trabalhar, aqui tem ladrão. Eu falei: aqui nunca teve ladrão, vizinho, pode ficar tranquilo. E depois me chamava, e aqui na rua aqui tem um rapazinho que vende bebidas, me chamava e dizia: você pode ligar nesse número e chamar o rapaz para me vender bebida, porque ele não fala comigo, não sei o quê. E eu falei: tudo bem, mas ele não seguia adiante, não enviava o número do rapaz. E eu comecei a estranhar, porque já estava passando dos limites, era uma coisa assim que estava passando dos limites, né? Ele me chamava às 2 da manhã. Eu durmo tarde, mas ele me chamava, isso na hora de chamar ninguém, ainda mais uma pessoa que você não tem intimidade, né? E então, o que aconteceu? Ele começou a ir mais fundo, começou a enviar propostas de: eu te dou dinheiro, eu te dou comida, eu te dou isso, você precisa trabalhar, eu vou te dar tudo, eu te desejo, você é muito linda, não sei de que, né, Castelhano, você é mulher hermosa, te desejo muito, não sei o que. E o conteúdo sexual, de fotos de pessoas fazendo sexo, de vídeos de pessoas fazendo sexo, e rapidamente ele apagava, ele enviava e ele apagava, rapidamente, não dava tempo de tirar print. Então, eu lhe bloqueei, não falei nada com ele, ignorei. Ele mora aqui em frente à minha casa,
Eu não, 2 metros da minha casa para casa dele, é bem em frente, porque a rua é estreita. Ai, tô nervosa. E então, e é casado, a mulher dele trabalha como interna, vem para casa só finais de semana e já acho que vai embora no domingo à noite. Então aconteceu, esse homem seguiu me molestando, né, como se diz aqui, seguiu me incomodando. E eu lhe bloqueei. E saí do grupo e bloqueei ele. E logo depois também ele acabou com o grupo, porque estava havendo muita discussão aqui onde a gente vive, através do grupo, ele acabou com o grupo. E agora, recentemente, domingo, eu fui fui participar da reunião aqui do Horto, aqui onde a gente vive, né? E aí agora tem uma mulher aqui que ela é peruana e ela vive aqui e ela vai ser ela está sendo coordenando algumas coisas, né, pra gente se organizar, limpar o horto, as tarefas, né, que chama aqui os trabalhos que tem que fazer aqui no horto, para deixar tudo limpo, organizado, né, para viver uma comunidade mais organizada. E então eu fui, né, encontrei com ela na rua aqui no caminho e ela me falou assim, olha, vai ter reunião domingo. Vai ter reunião domingo e você precisa participar, né? Que você vive aqui e tal. E agora quem não participar vai ter multa. Eu falei, tudo bem. Fui pra reunião, participei da reunião. Ele não participou, a mulher dele que participou. E, bem, e quando foi à noite, ele começou a me enviar mensagem. Como eu tinha desbloqueado ele, eu falei com a mulher, né? Eu falei, olha, me inclui aí no grupo, nesse novo grupo aí, que ele criou outro grupo. Eu falei, me inclui aí nesse grupo. Passei meu número para ela e ele que seria o encarregado de me incluir no grupo, né? Então, eu tive que desbloquear ele para ele poder me incluir no grupo. E desbloqueei. Então, esse homem, no mesmo domingo à noite, umas meia-noite, esse homem começou a me enviar mensagem. Começou a me enviar mensagem de conteúdo sexual, me oferecendo dinheiro, me ofereceu 200, 300 euros, 400 euros e apagava todas as mensagens e eu ainda consegui capturar a parte que ele me oferecia dinheiro, a parte que ele falava que estava interessado em mim. E o que aconteceu? As outras de foto de nudez e o vídeo de sexo ele apagou rápido, não deu tempo. Então, as únicas provas que eu tinha foram essas prints que eu consegui tirar dessa parte aí que ele fala que me desejava muito e que há muito tempo e que me queria e que me dava 200, 300, 400 euros, o que eu quisesse. E aí, quando foi na terça-feira, eu resolvi falar para os vizinhos, que eu ainda não tinha falado para ninguém, com medo de retaliação dele, né? Então eu fui e falei para os vizinhos, falei para alguns vizinhos aqui que eu tenho mais a proximidade e falei o que estava acontecendo. E essa coordenadora, essa menina que está como segunda líder aqui do grupo, ela falou assim, olha, isso não vai ficar assim, eu aconselho você a ir para a polícia. E também domingo ela tirou foto das minhas prints da mensagem dele e falou assim, domingo nós vamos nos reunir aqui, vamos desmascarar esse homem, contar para todo mundo aqui, todas as pessoas o que ele está fazendo. Que aparentemente ele mostra que é uma pessoa muito educada, uma pessoa muito acima de qualquer suspeita e por trás, né, nos escondidos está fazendo coisa errada, com essa falta de respeito. E o que aconteceu? O meu amigo, um amigo, né, conhecido aqui do outro, meu vizinho, falou assim, Cleide, não vai na polícia não, vamos resolver isso aqui internamente. Então, eu falei, tudo bem. E ele foi e chamou esse homem e falou com esse homem sobre o que tinha acontecido, o que eu tinha falado, né, que estava se passando. E o homem negou tudo, falou que não tinha sido ele, escreveu uma mensagem com outro número da empresa dele para mim, falando que
que não foi ele, que foi um funcionário dele, que ele criou uma história para se defender, que ele tinha deixado o telefone na perua, né, na furgoneta, que é a perua, né, que a gente conhece, tinha deixado na van, o telefone, e o funcionário dele, que ele tinha demitido, pegou o telefone dele e começou a enviar mensagem para todas as pessoas, não somente para mim. Isso é uma enganação, isso é uma mentira, porque não foi funcionário dele, porque eu falei para ele: olha, eu não estou compreendendo o que você está falando nessas mensagens, sai fora da sua casa e vem aqui falar comigo pessoalmente, que eu não estou entendendo o que você está falando aqui. E aí ele saiu fora da casa, era 1h pouca da manhã, e eu perguntei o que estava acontecendo, que ele estava me enviando mensagem àquela hora da madrugada, isso não podia ser, e que ele não fizesse mais isso. Então era ele, não foi ninguém. Ele criou, faz tempo que ele está fazendo isso, não foi ninguém, ele criou uma história para se defender. Então eu fui hoje à tarde, né, aí na polícia aí mais próxima aqui da minha casa, que é aí no Enfoque, próximo aí da estação Foque, na Zona Franca, e fui na polícia aí, moça de esquadra. O que aconteceu? A atendente, né, a moça que abriu meu expediente, me perguntou o que tinha acontecido. Eu falei rapidamente, porque foi atendimento ali na frente de todo mundo ali no balcão, e me perguntou se eu tinha prova. Eu mostrei as prints, ela falou que sim, que isso era abuso sexual, e começou a abrir o expediente. Aí começou a chegar outros policiais, perguntar pra ela falava: é abuso sexual e tal. E ela falou pra mim: olha, eu vou te enviar para uma outra unidade que é especialista nesse assunto. E quando ela já estava quase terminando meu atendimento, veio 2 policiais que estavam passando e perguntou qual era o caso que ela estava atendendo. Ela falou, e os policiais vieram e tomou lá o caso, não deixou, né, a moça terminar de trabalhar, tomou o caso e veio me atender. Falou que não, que isso não era abuso sexual, que não era nada de abuso sexual, que qualquer pessoa poderia sim enviar mensagem para mim ou me abordar na rua e me oferecer dinheiro para ficar com a pessoa. E eu falo não, e tá tudo bem, até para ela mesma. Se ela estiver andando na rua, alguma pessoa pode abordar ela e oferecer dinheiro para ficar com ela, nem por isso é abuso sexual. E ela falou assim que as provas que eu tenho só dizia que ele me achava bonita, tava me elogiando e me oferecendo dinheiro, e que isso não era nenhum crime, e que não ia seguir com a denúncia. E que eu falei pra ela: olha, mas eu tô com medo, porque ele mora muito próximo da minha casa, isso já vem acontecendo há muito tempo, e eu vivo sozinha com meu filho, e ele tá me incomodando há muito tempo, e isso não é abuso sexual, isso não é crime. Não, isso não é crime. Crime seria se ele tivesse mandado algum conteúdo sexual, como você disse, foto de nudez ou esses vídeos de nudez, de sexo, essas coisas, aí sim seria prova. Mas no momento isso aí não consta como prova, não vai nem chegar ao juiz, isso aí vai ficar parado. Então não vamos seguir com essa denúncia. Só ficou lá registrado que eu compareci lá, mas também nem o nome dele eu sei completo, né? Somente só o primeiro nome. Nem perguntou se eu sabia o nome completo, não sabia. Como eu vou fazer a denúncia para uma pessoa que eu não sei nem o nome completo? E ficou por isso mesmo, gente. Ficou por isso mesmo. Eu tô me sentindo muito desprotegida, sinceramente. Eu ouvi falar outra coisa aqui da Espanha, que a Espanha protegia muito as mulheres. E eu questionei ela, né? Eu falei pra ela: mas e aí? Aí acontece uma coisa pior, né? Porque eu vim aqui e não aconteceu nada, vocês não falaram com ele, não foram até o local, não averiguaram e não investigaram.
e vai ficar por isso mesmo. Então ele vai ter, ela falou, mas ele pediu desculpa. Eu mostrei a mensagem, né, que ele me enviou hoje, inventando aquela historinha e pedindo desculpa, que não foi ele. Ela falou, mas ele tá pedindo desculpa. Eu falei, mas você não tá vendo que isso é um conto, que isso não é uma história real, que ele tá inventando para se proteger? Sim, mas o importante é que ele pediu desculpa, não é válida a desculpa dele, você tem que desculpar. Agora, se ele pedir desculpa e ele continuar seguindo, acoso sexual é se ele te seguir na rua, se ele te abordar na rua, se ele se aproximar de você, se ele mandar mensagem com foto, conteúdo sexual, foto ou vídeo, alguma coisa assim. E é isso que é acoso sexual, isso que são provas, as provas que você tem, apenas ele te ofertando o dinheiro para você ficar com ele, isso não é prova, porque isso qualquer pessoa pode fazer, e isso não é crime. Ao fazer uma oferta, isso não é crime. E eu me senti muito desprotegida. Ela falou assim que medo de que se ele não me ameaçou, e que se acontecesse alguma coisa, que eu pegasse o telefone e ligasse pro 012 e eles iam até o local averiguar, né? Sempre assim, gente. No Brasil também eu não me sentia protegida quando se passava algo, não que isso se passou comigo no Brasil, mas em situação de outras pessoas que eu conheço, que até violência doméstica com o próprio marido, quando ia na polícia, a polícia sempre dava, a mulher pensava 1000 vezes antes de ir na polícia fazer uma denúncia desse tipo, porque se sentia muito envergonhada. A gente se sente culpada por estar passando por uma situação desse tipo. Eu tô me sentindo culpada, como se eu fosse culpada simplesmente por eu existir e simplesmente por eu ser mulher, né? Simplesmente por eu ser mulher, simplesmente por eu existir. Eu me sinto culpada por isso, porque eu não vi proteção da polícia aqui não deram a menor bola aqui na Espanha, aqui em Barcelona, aqui não deram a menor bola, nem a menor atenção para a minha queixa, e nem sequer fizeram uma queixa formal. Nada. Só me disse para eu vir para casa, e se isso continuasse seguindo, que eu telefonasse pro 012 e chamasse a polícia até o local. Somente isso. E eu me sinto desprotegida, com uma pessoa aqui na minha frente que está me assediando. No Brasil, em relação a isso, eu acho que é até mais forte do que aqui de proteção para assédio. E não me senti protegida. Era uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer aqui na Espanha, que eu não ia ser valorizada como mulher, protegida como mulher. Eu entrei lá na delegacia, né, na polícia, e logo quando eu entrei eu vi um banner lá dentro, uma farsa, né, um fingimento. As polícias lá com um banner lá da foto lá das polícias protegendo a vítima, que era a mulher e o agressor lá, e os policiais assim de costas assim para a mulher, na frente da mulher protegendo, e na foto do homem, né, que era o agressor, os policiais de frente para ele, tipo, o agressor tem que ser punido. Acoso sexual é crime. É isso que eles propagam aqui na Espanha, a proteção da mulher. A mulher é muito protegida, a mulher é muito defendida, mas não deram a menor bola para o que aconteceu comigo, felizmente. Não sei, eu posso estar enganada, né? Pode ser que eu esteja enganada, mas a conclusão que eu tenho é que pobre é fudido em qualquer lugar mesmo. Pobre não tem valor em nenhum lugar, não. Porque se eu tivesse um pouco de dinheiro e eu pudesse pagar um advogado, eu não ia nem na delegacia, né? Colocava nem meus pezinhos lá na delegacia para não passar a humilhação de ter que explicar o que aconteceu comigo na frente de todas as pessoas que estão sendo lá atendidas, né? Nem para chamar você numa sala e ter um atendimento respeitoso, particular. Na frente de todo mundo, você tem que contar a sua situação, expor a sua situação na frente de todas as pessoas que estão lá esperando para ser atendido.
Agora, se você tem dinheiro, né, gente, você paga um advogado, o advogado já mete um processo por qualquer coisa e rapidinho chega no juiz, né, rapidinho eles dão atenção. Agora, uma pessoa imigrante, sem documentação, pobre, fodida, sem um centavo, um cêntimo no bolso, e vai falar que não é isso? Claro que é isso, claro que é isso. Se chega um advogado lá que conhece a lei, que chega lá e mostra para policial e fala assim, olha, você vai abrir um inquérito, você vai fazer a denúncia porque é um direito da minha cliente. E aí quem vai decidir se ela tem prova ou se as provas são suficientes ou não são suficientes é o juiz, né? O juiz que vai analisar se o caso as provas são suficientes, é o juiz que vai decidir quem que tá com a razão. E as duas policiais lá, elas fizeram o papel de juiz. Elas analisaram o meu caso muito rapidamente e falaram que não viram nada demais nas mensagens que eu mostrei, que ele só tá dizendo que eu sou bonita, que me deseja muito e que me oferecendo dinheiro, fazendo uma proposta, que isso qualquer pessoa pode fazer, que isso aqui não é crime. Que maravilha, né? Que parabéns para essas policiais. Pena que eu não pude gravar lá dentro, mas parabéns para essas policiais aqui na Espanha. Eu espero que não sejam todas o setor da polícia que seja dessa maneira, que dê mais atenção para as mulheres, porque isso pode virar uma coisa muito pior. Porque se o agressor vê que ele começou a fazer essas coisas e não teve punição, né? Nem o chamamento da polícia para conversar com ele, nem averiguar o que estava acontecendo, nem para chamar a atenção dele, ele vai achar que ele pode fazer isso e tá tudo bem. Eu pode fazer propostas, sair fazendo propostas para as mulheres, que eu nunca dei liberdade nenhuma para esse homem, nem para homem nenhum aqui desse horto. Vivo dentro da minha casa, justamente por isso não vivo falando que esses homens aí, nem desse horto dando liberdade, porque sou uma mulher sozinha. E mesmo assim eu fui desrespeitada dentro da minha própria casa por um infeliz que fica aqui na minha porta 24 horas observando que eu saio, que eu não saio da minha casa, quem entra e quem não entra na minha casa, que hora eu saio, que hora eu chego, e me enviando mensagens com os números diferentes pro meu telefone, me incomodando. Ela disse, por que não bloqueia? Eu disse, eu já lhe bloqueei 3 vezes, com 3 números diferentes que ele me aborda. São 3 vezes com essa que ele bloqueei, senhora, então. E ficou por isso mesmo, gente. Eu tô muito triste, sinceramente. Eu tô ficando cada vez mais triste com toda essa situação. Dá muita tristeza, você se sente muito desprotegida, né, nessa situação. Fui com meu filho, né, ao local. E o que é que eu tô passando pro meu filho que tem 21 anos, que tá, né, entendendo o mundo agora. Que o homem pode fazer isso, né? Que não tem nenhuma punição, né? Qual é a educação que essas policiais estão passando pro meu filho? Que isso pode fazer, foi isso que ela falou. Isso pode fazer, sim. E até eu mesmo, se eu estiver andando pela rua e um homem me abordar e me fizer proposta de dinheiro, ele não vai preso, não vai acontecer nada com ele, porque ele pode sim fazer. Não é proibido fazer essa proposta. Agora você aceita se você quiser. Eu achei muita falta de respeito. Eu tenho certeza que não pode ser assim. Não pode, o atendimento não pode ser esse. E ela só falou ele já pediu desculpas, né, pela mensagem aí, que ele criou uma história aí que não foi ele. Já pediu desculpas e ficou por isso mesmo. A humilhação que eu passei de escutar de um homem que eu nunca vi na vida me oferecendo dinheiro como se eu fosse, né? Se eu fosse, tudo bem, né? Mas eu não sou, não trabalho nesse setor aí que ele está buscando. Então ele deveria respeitar as pessoas, deveria haver uma punição para isso que esse cara fez comigo, né? E agora, como ele vê que não tem punição nenhuma,
eu tenho certeza que ele vai conseguir outro número de telefone e vai fazer a mesma coisa de novo. Ele não vai parar, não vai parar. E é isso, gente. É aqui, pela minha experiência aqui na Espanha, com a polícia aqui da Espanha, vim aqui no moço de esquadra aí, ó, foram os moços de esquadra aí, a polícia dos moços de esquadra, se a experiência que eu tive aqui foi essa. Passei por uma situação, né, de proteção e não tive proteção.